boa tarde para você que está aqui comigo ao vivo. E bom dia, boa noite, se você estiver assistindo a gravação dessa transmissão depois, não sei quando. Bom, gente, antes de começar, deixa eu avisar uma coisa para vocês, tá? Eu desativei os comentários para eu ter um pouco mais de concentração e conseguir passar o conteúdo para vocês sem ficar me distraindo, tá bom? Se no final der tempo, né, eu programei aqui um período de tempo, se no final der tempo, eu abro para poder a gente conversar um pouquinho, para vocês fazerem perguntas. Se não, vamos combinar o seguinte, deixa os seus comentários, manda para mim pergunta, manda comentário no direct ou então embaixo, quando eu publicar o vídeo, né? Debaixo do vídeo aí você coloca lá sua pergunta, seu comentário, sua crítica, sua contribuição, tá bom? Não sei se você viu, mas eu cortei o meu cabelo hoje e eu cortei sozinha em casa, que é uma coisa que eu venho fazendo já tem um tempo. Desde que começou, né, toda essa situação de ficar em casa e tudo mais, no ano passado, né, um ano atrás, né, gente, já pensou? Mas não é sobre isso que a gente vai falar. E aí, eu fuçando no YouTube, achei um canal, acho que é argentino, se não me engano, com um passo a passo para você cortar o cabelo sozinha. E eu tava procurando um tipo de corte específico, não era qualquer um, eu queria um específico. Eu gosto de volume aqui atrás da cabeça, né? E aí eu pensei, gente, como é que eu vou repicar meu cabelo sozinha? Aí, quando eu tava procurando esse vídeo, eu prestei atenção em várias situações assim da minha vida em que eu fui atrás de saber como é que faz sozinho, o famoso faça você mesmo. Aí hoje, enquanto eu cortava o cabelo, eu pensei, gente, podia fazer alguma coisa em relação a isso, um conteúdo sobre isso, porque me veio um insight. Ultimamente, eu venho assistindo o RuPaul's Drag Race, eu falei sobre isso nos stories, né? E aí eu peguei as minhas temporadas favoritas pra assistir de novo, que não são muitas. E eu confesso aqui que eu também não tenho tanta paciência pra assistir todos os episódios inteiros. O que eu gosto mesmo é dos desafios principais que acontecem na segunda metade de cada episódio. Então, os participantes, se você não conhece, né, eu vou falar mais ou menos como é que funciona a competição. Sabe aqueles reality shows de moda, tem outros famosos, né, de moda, de maquiagem. Esse é sobre drag queens. E aí o que eles têm que fazer? Cada desafio é relacionado à produção completa, né, o cabelo, a maquiagem, a roupa que eles estão usando dentro de um tema determinado lá pela produção, pelo apresentador que é o RuPaul. E no começo, eu conheci essa série em 2015 e eu fiquei apaixonada, porque eu tava no auge da maquiagem, né? E aí eu adorava ver aquelas transformações. Tanto é que durante um tempo eu entendi que muitas das tendências que a gente estava usando na maquiagem social tinha a ver com o universo drag, né? Aquela coisa de contornos bem marcados, luz e sombra, que era uma coisa que a Kim Kardashian fazia muito, né? De modelar o rosto com contraste de sombra e luz. E daí eu fui vendo, né, de onde que vinha esse universo. E aí pronto, o resto é história. Mas enfim, o que isso me despertou? Teve uma temporada específica que tinha um cara, eu não lembro o sobrenome dele, mas o nome dele é Roy e o nome da personagem dele é a Bianca Del Rio. E aí ele foi um cara que chegou assim, que no decorrer, inclusive foi a única temporada que eu assisti sem ficar pulando. Sem perder a paciência e passar logo pro desafio principal, porque esse cara me cativou, né? Nos bastidores, quando mostrava o pessoal, os bafos lá, os bafafá que acontecem nos bastidores lá na sala onde eles se arrumam e produzem as roupas deles e tal, e se arrumam para cada competição. Daí eu ficava observando o comportamento desse cara, eu falava, gente, esse cara é genial, pensa numa pessoa que é autêntica. Aí pronto, comecei a assistir a temporada inteira. E aí, tá, o que isso tem a ver, né? Eu ter cortado meu cabelo hoje de manhã, YouTube, drag queen, Netflix. Tem a ver que eu tive um insight em relação à concorrência. Porque enquanto eu cortava meu cabelo sozinha,
Eu poderia ter ido ao salão se o salão estiver, não sei como é que tá no seu estado, mas aqui onde eu moro, no estado de São Paulo, as coisas não estão funcionando. E eu precisava fazer isso por mim, né? Eu precisava cortar meu cabelo, dar uma atualizada e tal. Eu poderia ter ido num salão fazer isso, mas como eu aprendi a fazer no YouTube, então nesse sentido eu me tornei uma concorrente do salão que eu frequento. Porque eu fiz o serviço eu mesma, né? Ao invés de contar com os profissionais, eu mesma fiz. Assim como todas as vezes em que você se maquia sozinha ou que você se produz sozinha, em relação a salão de beleza, você representa um concorrente. O nosso celular, né? As informações que a gente tem na palma da mão representam concorrência. E eu estava lendo um estudo que foi, acho que a Camila Farani que publicou, da empresa dela, falando sobre os hábitos de consumo no segmento beauty durante a pandemia, durante o período que a gente ficou em casa no ano passado. E os termos de busca, os termos que a gente mais buscou no Google foi skincare, e o produto que a gente mais comprou, mais consumiu ano passado foi maquininha de cortar cabelo. E no YouTube, as palavras mais buscadas foram como cortar cabelo em casa. Olha que interessante. Então, hoje em dia, a informação está acessível para todo mundo. Primeiro, quando não tinha, né, esse acesso todo na internet, nós que trabalhávamos no ramo da beleza, nós que estávamos no salão, a gente detinha aquela informação técnica, né? Não estava acessível para todo mundo. Você precisava ser profissional da área para ter acesso a determinadas técnicas e informações. Hoje, através das redes sociais, a gente acessa acho que quase de tudo. Não sei, tem alguma coisa que a gente não acha na internet? Tem alguma coisa que você já colocou no Google e não encontrou? Porque quase tudo que a gente procura tem no Google. De livros a, sei lá, como construir uma casinha de cachorro. Qualquer coisa, eu acho, né? Outro dia, eu não lembro o que eu tava procurando. Eu tinha que montar alguma coisa. Eu não vou lembrar agora, eu não vou fazer você ficar perdendo seu tempo. Mas algum equipamento, alguma coisa que eu comprei de trabalho e eu não sabia exatamente como montar. E eu escrevi uma frase esdrúxula no Google e não é que eu achei um passo a passo, minha gente. Tinha lá um passo a passo no YouTube, inclusive. Eu fui lá, assisti e consegui fazer o que eu precisava. Então, a cliente de salão hoje, ela tem acesso à informação, talvez não tão aprofundado quanto um profissional. Mas para uma emergência, como foi meu caso hoje, eu até nem vou chamar de emergência no meu caso, porque acho que virou mais um hábito agora, né? Essa coisa de cortar o cabelo sozinha. Porque para mim a rotina é mais prático. Mas enfim, com essas informações a cliente também consegue fazer comparações, né? E se você está buscando superar o seu vizinho, né, se você está buscando superar outros negócios do seu segmento, seja você designer de sobrancelhas, seja você cabeleireira, maquiadora, dona de um salão que tem todos esses serviços, depiladora, enfim, independente do seu segmento dentro da beleza, se você está o tempo todo buscando superar quem trabalha com a mesma coisa que você, né, e entende essa pessoa como seu concorrente, você já está fazendo tudo errado. Né? Querer ser a melhor é o princípio do fracasso. Parece meio contraditório o que eu estou falando, mas você vai entender. Né? Porque quando a gente está interessada em se destacar no nosso mercado, no nosso nicho de atuação, eu estou olhando o computador para eu não esquecer os pontos. Vocês sabem que, não sei se você chegou a ver as lives do ano passado, eu gosto bastante de conversar, então, para eu não perder o foco. Então, se você realmente está interessada em se destacar num mar, gente, olha só de salão de beleza, salões de beleza formalizados no Brasil até 2020 eram mais de 500 mil, alguma coisa entre 500 mil e 650 mil, fora os informais, né? Que parece que esse número já ultrapassa 1 milhão de estabelecimentos. E aí você imagina só, eu fiz um cálculo meio por cima, bem grosseiro mesmo, mas dá uma média de 160 clientes por estabelecimento. Não é muita coisa. E se a gente for parar para pensar nos pormenores, nem todo mundo vai ter os 160, então talvez um tenha 200 e outro, entende? Essa proporção não vai ser idêntica para todo mundo. Então, se a gente fica focado quase que exclusivamente, né, quase que uma obsessão em superar o vizinho da esquina, acabou pra gente, acabou pra você.
né? Porque parece uma coisa óbvia eu falar isso, né? Mas o seu problema não é o seu concorrente, não é o vizinho da esquina. O problema é a comparação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre comparação, sobre abandonar a comparação, esse veneno mortal. E essa foi a primeira lição que eu aprendi assistindo lá a série das drag queens, que basicamente é uma competição, em que depois de ser passado o briefing, cada um tem que fazer a sua produção, digamos, sei lá, uma temática, baile dourado. E aí eles têm que fazer uma roupa dourada, com bastante brilho. Tem um termo que eles usam bastante que eu acho um barato, que é eleganza extravaganza, que significa o ápice do luxo do que você pode produzir ali dentro daquele tema. Então, digamos que seja eleganza extravaganza dourado. Aí, o que acontece? Eles passam o episódio inteiro produzindo a roupa do zero. Algumas provas eles podem usar uma roupa que eles já levaram na mala, né, pro programa lá, pro confinamento. Mas alguns eles têm que produzir a roupa do zero, usar criatividade. Olha, eles deixam lá à disposição tecidos, pedraria e tudo mais, e aí você tem que montar a sua roupa. Às vezes é com papel, tem cada prova legal, eu gosto disso. Aí no final das contas, o que eles fazem? Eles vão comparar a performance do artista, né? Como foi que aquela pessoa desfilou e representou a roupa que ele está usando, vão avaliar a maquiagem, o cabelo, vão avaliar o look, né, com a qualidade do que foi produzido e vão avaliar o resultado final completo, né, a presença inteira daquela pessoa ali no palco. E aí, eu tô falando de comparação, você tem lá 6, a princípio são 14 participantes, daí a cada episódio eles vão eliminando um, né, que é o que fica em último lugar, aí vai sendo eliminado. Mas em determinado momento você tem lá 8 pessoas com a mesma proposta, cada um a sua interpretação. Tô falando de um reality show, tá? Tô falando de um programa de televisão que tem um prêmio no final e que só o melhor dentro do que eles classificam como sendo uma melhor performance é o vencedor. Só que cada um tem uma interpretação, uma percepção distinta dentro daquela temática. Então como é que você vai comparar, né? Eu percebi nisso que muitas vezes daria empate, porque a qualidade estava impecável, porque a performance foi interessante, foi divertida, entreteu o público, né? Porque a pessoa tinha carisma. E aí eles usavam como régua, né, para medir, para fazer a seleção, a personalidade do participante, de um modo geral, não só naquela ocasião, naquele momento da prova, mas de um modo geral, como aquela pessoa se comportava em grupo, de que modo aquela pessoa desenvolvia sua linha criativa, né? E aí então esse cara e esse Roy, sei lá o que eu não lembro sobre o nome dele, mas que o nome é Bianca Del Rio, chamou a minha atenção, porque o tempo todo o comportamento dele superava, olha só, ele tem uma personagem, né, que é a drag dele, mas no bastidor, que eles chamam de desmontada, quando ele estava desmontado, era uma personalidade cativante também, que eu acho que até superava o próprio personagem, ou os dois eram uma coisa só, enfim, não vamos filosofar. Mas no sentido, né, da comparação, o que acontece? A gente se coloca numa corrida também. A gente se categoriza, né, como empresária, como empreendedora, como profissional de um determinado segmento. A gente se coloca dentro de uma categoria e começa uma corrida. Né? A gente vai interpretando, mas não baseado naquilo que realmente importa pra gente, no nosso autoconceito, nos propósitos que a gente definiu para aquilo que a gente faz, mas simplesmente focado no que está acontecendo fora, do lado de fora, o que os outros estão fazendo, o que funcionou para os outros, que tamanho que está o salão do meu vizinho, por que cresceu, por que eu não cresço, por que a maquiadora fulana de tal conseguiu X trabalhos e eu não. Eu morei muitos anos numa cidade pequena, pequena em relação a São Paulo, né, gente? Aqui a cidade não era pequena, mas em comparação, falando em comparação era pequena. E nos tempos de maquiadora tinha muito isso, né? Porque os trabalhos maiores eram escassos. Uma artista que fosse para a cidade, imagina, todo mundo queria maquiar aquela pessoa.
de repente um show da Anitta, um grupo de teatro, um editorial. A Farm chegou a fazer editorial em uma aldeia indígena no Acre, era no Acre que eu morava. Então, eram escassos os trabalhos de proeminência, então a gente ficava desesperado, todo mundo queria ter oportunidade de atender uma celebridade ou de participar de um editorial de moda, que não era uma coisa muito comum naquela região, na minha época, né, no meu tempo, no tempo que eu vivi lá. Então acabava que a gente, naturalmente o segmento já é competitivo, então você imagina num ambiente em que as oportunidades não eram tantas, né? A gente vivia basicamente de festa de formatura, de casamento, de sessão de fotos, por exemplo, de gestante, né? Basicamente esses eram os nossos trabalhos. Então, quando aparecia uma oportunidade que fosse assim, a chance, todo mundo queria, né? E olha, eu já desviando, eu nem ia falar isso. Vamos lá. E aí, então, baseado nessas experiências que eu tive de vida, né, e esse insight que eu tive assistindo a corrida das drag queens, eu fiz esse paralelo, porque no programa eles também trabalham muito a questão da criatividade, né, de como você traz, como é que você tangibiliza ideias, né? Porque uma coisa é o que você tem na cabeça, uma coisa é a ideia quando ela ainda está na sua cabeça, outra coisa é quando você coloca essa ideia para fora e transforma ela num projeto concreto, né? Então vamos lá, nessa live eu quero te contar 3 valiosas lições sobre concorrência que eu aprendi com a Bianca Del Rio. Olha só, eu tenho certeza absoluta, que depois que você me ouvir aqui hoje, vai mudar completamente a sua relação com essa coisa de o que o outro tá fazendo, eu preciso melhorar porque o outro tá me ultrapassando. Isso vai mudar completamente. Você vai conseguir ter paz de espírito para finalmente encontrar qual é a sua personalidade, qual que é a sua identidade como artista, como empresária, como empreendedora, a identidade do seu negócio, né? Se você é uma gestora, e se você ainda está lutando, brigando, né? Agora que a gente não sabe como é que as coisas vão ficar depois desse período, eu espero em Deus que todas nós, né, que temos estabelecimento, todas nós tenhamos a bênção de superar esse desafio de ficar de portas fechadas. Mas apesar desse desafio, eu acredito que esse é um tempo em que a gente tem a oportunidade de repensar fórmulas, né, de repensar comportamentos, de repensar hábitos, né? Todo esse status quo que a gente vem vindo na esteira sem nunca ter questionado, ou até questionou, mas não se sentiu encorajado o suficiente para implementar algum tipo de mudança, né? Talvez não se sinta apoiada ou com coragem o suficiente para dar uma virada, né? Dar uma revolucionada. Mas eu quero te explicar, a partir da visão que eu tive nesse seriado, como é que a gente se livra desse veneno, desse demônio que é a comparação, né? Que é essa competitividade, que é uma concorrência que às vezes está só na nossa cabeça. É uma coisa que a gente se coloca e que na realidade não necessariamente é o que está acontecendo. Porque você sabe que a nossa mente, ela tem a capacidade de criar realidades, entre aspas, que se manifestam até no nosso corpo físico. Olha que doido. Você cria realidades na sua cabeça e essas realidades se manifestam. Então, você começa a criar medos e pânicos e gatilhos e coisas e tal, e de repente você tá doente, de repente você tá com a imunidade baixa, né? Então, cuidado, né? Tomar um pouco de cuidado, um pouco não, muito cuidado com as coisas que a gente vê, tipo de conteúdo que a gente se expõe, né? Tem tanta informação na internet, a gente ser um pouco mais seletiva. Eu tô falando do ponto de vista profissional, tá? Que às vezes a gente também pode não estar preocupada com o vizinho da esquina que a gente conhece, mas a gente tá vendo alguém na rede social que na nossa cabeça a gente pensa que é grande e que é naquele patamar que a gente quer chegar. E aí das duas uma, ou você se sente, desculpa a palavra, uma merda e desiste, ou você segue a vida rastejando, sempre achando que você tá aquém do que você poderia fazer, porque sempre tem alguém melhor passando
na sua frente, né? Então você não consegue desenvolver o seu pleno potencial porque sempre tem um estímulo negativo que fica te puxando para baixo. Mas nós vamos jogar esse estímulo negativo fora hoje, né? E vamos criar aqui uma nova mentalidade para o nosso negócio, né? E como eu te falei, quando eu morava na cidade menor, eu era muito competitiva. Isso é do meu temperamento, isso é do meu perfil comportamental. Eu sou uma pessoa naturalmente competitiva. Só que, como todo temperamento, né, a gente depois pode falar sobre a teoria dos 4 temperamentos. O meu, no caso, é o colérico, é o principal. Me perdi. Sim, o meu perfil natural é ser competitiva. E quando eu não estou no meu melhor, ou seja, quando eu não estou consciente do meu comportamento, quando eu simplesmente me deixo levar pela minha natureza, né, eu começo a me tornar uma pessoa agressiva. Né, e é por isso que esse tema me chamou tanta atenção, porque esse cara, né, essa drag queen, a Bianca Del Rio, era uma pessoa que estava tão segura do que estava fazendo que era uma agressividade saudável. Porque, claro, a gente precisa ter, como diriam os antigos, a gente tem que ter sangue nos olhos e fogo na venta, né? Porque senão você não vai para frente. Mas nesse processo, né, quando eu trabalhava no mercado e como eu comentei, não tinham muitas oportunidades, eu entendi que eu não precisava ser melhor do que ninguém. Chegou um tempo em que eu compreendi essa realidade. Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Né? Você não precisa vencer o seu coleguinha. E você não precisa ser aquele que você não conhece, você desconhece a caminhada, você desconhece a trajetória. Às vezes a gente olha um profissional que a gente admira e vê aquela pessoa já colhendo os frutos da luta dela, da semeadura dela, e a gente pensa que nunca vai alcançar aquilo. Só que tudo exige um processo, tem que começar, de algum jeito tem que começar. Eu não tô aqui, né? Eu tô começando um projeto novo hoje e eu tô aqui, né? E em algum momento isso vai trazer frutos para mim, eu sei disso. Então, quando eu entendi que eu não precisava ser melhor do que ninguém, eu entendi uma outra realidade. É que além de você, né, da gente não ter que ser melhor do que ninguém, é o fato de que a gente, para ser melhor, só precisa ser a gente. Porque veja bem, qual que é a lógica disso? Se você entende que você precisa simplesmente ser você, você está assumindo a diversidade, você está entendendo que você é alguém único naquilo que você faz. Por mais que o que você exerce como profissão seja algo comum e tenha milhares de pessoas no mercado fazendo a mesma coisa, o que vai te diferenciar de fato é você. É a sua personalidade, é você ser autêntica. E aí quando você é autêntica, o que vai acontecer? Você não vai superar os outros, você vai superar o seu próprio desempenho. Amanhã, melhor do que hoje, né? Amanhã eu vou ser melhor do que eu estou sendo hoje. E hoje eu estou sendo melhor do que eu fui ontem. E aí a gente vai evoluindo. Antes de eu continuar, um lembrete que eu coloquei aqui. Eu tô falando sobre o universo drag queen, mas eu não tenho intenção nenhuma de falar sobre de trazer discussões de identidade de grupo, tá? Não é isso. Se você tá aqui por isso, se você vai assistir e de repente você vai querer tocar nessa temática, não é o objetivo. Eu simplesmente estou falando como uma espectadora de um programa que tem disponível num streaming, que é o Netflix, que eu gosto de assistir, e uma pessoa me chamou a atenção e me trouxe um insight, uma ideia que eu tô trocando agora com você aqui, beleza? Então, dito isso, né, repetindo que eu desliguei os comentários, você pode me mandar uma mensagem no direct depois, se você estiver assistindo pelo IGTV. Se você estiver no YouTube também, você pode me mandar mensagem, deixa lá um comentário, enfim, tem vários canais de acesso pra gente se comunicar e pra gente trocar ideia, pra você trazer também suas referências, né, e me dizer se de alguma forma o que a gente vai conversar aqui te ajudou, não sei, te despertou pra alguma coisa nova, beleza? Então vamos lá, tô passando aqui as anotações.
O bom de live é isso, né, gente? A gente fica mais à vontade. Eu tentei fazer vídeo gravado, mas eu me senti tão engessada. É tão esquisito, porque mesmo que eu esteja olhando pro meu celular agora, eu sei que tem alguém aí assistindo enquanto eu tô falando. Então a sensação é muito melhor. Bom, eu falei um pouco, né, sobre como que é o show, e naquele caso, né, no caso do programa, os clientes são os jurados, né, eles estão ali para de alguma forma cumprir uma tarefa e serem analisados dentro da expectativa e da perspectiva daquele cliente, que são os jurados ali do programa, que vão dar a nota, que vão estabelecer se você atingiu ou não determinados critérios, né? No nosso caso, no estúdio, no ateliê, no salão, no seu espaço, o cliente é o cliente, né? E aí muitas vezes a gente acaba também concorrendo com o cliente, mas isso fica para um outro momento, a gente falar sobre atrito, né, e sobre os conflitos que a gente tem. E na área da beleza, a diferença e a similaridade que tem, né, em relação ao programa é que a gente não trabalha só pelo dinheiro, né, gente? Eu percebo assim que dentro desse show, a maioria das pessoas está ali, óbvio, tem um prêmio de $100 mil, tem a exposição em rede nacional, né? O programa já ganhou várias premiações, então é um programa conhecido, vai te dar uma certa exposição ali, eles vão conquistar uma agenda legal de shows, vários ali têm sonho de trabalhar em Las Vegas, nas maiores boates de Nova York e tal. Isso falando dentro do universo deles. E para nós, né, a gente que trabalha com cabelo, com maquiagem, o que a gente quer? A gente quer ganhar dinheiro? Quer, né? É um trabalho. Mas acima do dinheiro, e eu acho que você vai concordar, você vai se identificar comigo. Se você ama, do jeito que eu amo maquiagem, do jeito que eu já amei muito mais maquiagem, gente, a gente trabalha até de graça. Então é como se a parte financeira fosse assim, o bônus. Porque o estímulo principal não é ganhar dinheiro. O estímulo principal é criar, né? Servir as pessoas através da nossa arte, da nossa criatividade, né? E não tanto o que isso vai gerar no bolso no final do mês, embora isso também seja importante, né? Mas o que a gente quer, na maioria das vezes, e eu espero que assim seja, é deixar a vida das pessoas melhor através daquilo que a gente faz com as nossas mãos, né? Do nosso trabalho, da nossa formação. Então, o lucro não é o primeiro objetivo, né? E aí, o que acontece? Com o nosso estímulo principal, né? A nossa, como é que eu vou dizer? Estímulo, não. Gente, fugiu a palavra. Enfim, nosso objetivo final é ver aquele resultado, né? Ver o rosto da pessoa feliz quando você olha no espelho, isso já é o pagamento, né? O que acontece? A gente começa a comparar. Por que a cliente de repente escolheu outro profissional e não a mim? Por que aquela cliente sempre que vem aqui faz questão de falar que faz o cabelo em outro lugar e faz só as unhas aqui? Aí você pensa, o que eu tô fazendo de errado, né? Aí a gente pega até ranço de um colega, de um concorrente na cabeça, né? Porque não é concorrente, mas de um outro espaço. Aí você fica pegando rancinho, porque você fica com ciúme, por que a cliente tá indo lá? Quer dizer, a gente também pode selecionar os clientes, né? Mas o que acontece? A gente começa a observar. Gente, isso é muito do ser humano. É observar a grama do vizinho. Não tem pra onde correr, sabe por quê? Porque isso é biológico. O nosso cérebro, ele tem a gente tem 3 cérebros. Depois você procura saber sobre isso. E um desses cérebros, que a gente chama de sistema límbico, é o nosso cérebro emocional. O que acontece? Esse cérebro emocional, ele busca sempre que a gente precisa tomar uma decisão, ele precisa criar contraste. Porque a maioria das nossas decisões, elas são emocionais. A gente se chama de racional, mas a verdade é que a gente não é tão racional, a gente é muito mais emocional. Então a gente toma decisões baseadas no sistema límbico, né, na área emocional. Só que para você bater o martelo, né, para você justificar essa decisão, então você traz ela para o seu córtex pré-frontal, o neocórtex, ou o seu cérebro racional, deliberativo. Então
Então, você precisa justificar essa decisão com uma informação racional. Então, o que acontece? É por isso que a gente sempre compara duas coisas, porque a gente precisa encurtar caminho para decidir qual delas é melhor. Então, basicamente, o que a gente faz na vida, no trabalho, é o tempo todo fazer contraste, usar o gatilho do contraste, inconscientemente, isso é inconsciente. Então, o tempo inteiro você vai olhar para o que o outro está fazendo, buscando uma referência para saber onde você está nesse contexto, né? E só que muitas vezes, na maioria das vezes, isso acaba minando a nossa identidade, porque você está o tempo inteiro buscando fora para entender quem você é, ao invés de você entender quem você é, né, de que modo você traz uma contribuição pro exterior, né, do que ficar, enfim. E aí, toda vez que a gente vai comprar um produto ou um serviço, o cliente tem esse mesmo gatilho. Então, a cliente também vai usar o contraste, o gatilho do contraste, para decidir qual é o melhor lugar e em quem que ela vai confiar. É em quem tem melhores técnicas? Também. É no espaço mais bonito? Talvez na primeira vez. Talvez você ganhe cliente pelo ambiente nas primeiras vezes, mas isso depois cansa, porque a gente acostuma, né? Então precisa de outros estímulos. E que estímulos que você vai usar para atrair cliente e para manter esses clientes? Isso é um material que eu até já preparei para fazer uma outra live que a gente vai expandir bem mais esse tema, né? De como que você faz para realmente fazer com que o cliente perceba o seu diferencial e não fique te trocando, né? Sempre que aparecer uma novidade por aí, a cliente te troque. Mas o que acontece? A gente foi treinado para decidir comparando uma coisa com a outra. A cliente compara, a gente compara, só que isso vai deixando a gente triste. Quantas vezes isso não azedou seu dia, né? Quantas vezes você estava distraída, feliz e saltitante, zapeando pelo Instagram, zapeando pela internet, mas principalmente redes sociais, que é onde a gente passa mais tempo, né? E daí você vê uma fotinho que é um fragmento de tempo, de segundo, da vida de alguém, do trabalho de alguém, e você fica azeda, você comparou, acabou, né? Então, a primeira lição que eu aprendi com a Bianca Del Rio, esse cara, né, esse Roy, peraí, deixa eu procurar o nome dele, gente, pra não ficar falando o nome do cara errado, né? Lembrei, olha, nem procurei, já lembrei, é Roy Haylock. Bem, esse cara, o que ele me ensinou? Em primeiro lugar, quando ele chegou lá no ateliê, que é no ateliê que a coisa toda acontece, né? Ele não se sentia inferiorizado em relação às outras concorrentes, porque olha só, ele era um cara de 38 anos na época, eu não sei que ano que foi a sexta temporada, não sei se foi, deve ser uns 7, 8 anos atrás, porque eu acho que tá na 13ª agora, mas eu parei de acompanhar. E todos os outros concorrentes, a grande maioria, eram rapazes de menos de 25 anos. E aí você imagina, o cara chega lá mais velho que todo mundo, ele já tinha uma carreira já consagrada em Nova York, né, na cidade de Nova York, e aí você tá lá num lugar cheio de gente mais nova do que você, aí vai falar, né, o velho, coroa, sei lá o que, podia ficar todo complexado, mas não, ele tava seguro. Só que aí tinha um problema, por ele estar tão seguro de si, ele podia simplesmente fazer uma coisa que, ao invés de você se comparar e inferiorizar, né, se inferiorizar, é você comparar e achar que você tá abafando. Aí no momento que você acha que você tá abafando, você parou de crescer, estagnou e tá na merda do mesmo jeito. Tanto quanto quem acha que não vai chegar em lugar nenhum é quem acha que não tem mais lugar para chegar, que já chegou no auge, no topo. Só que, né, quem tá no topo não tem pra onde a não se descer. Então guarda isso na sua cabeça. O dia que você achar que você tá no topo, tenha uma certeza na sua vida: você vai cair, porque não tem como subir e ficar lá em cima. Se você quer evoluir, você vai ter que descer, você vai ter que arriscar, não tem pra onde correr. E aí eu percebi isso, eu falei, esse cara tá super seguro de si, tá se achando,
e em algum momento ele vai estagnar e vai ser mandado embora, né? Dentro das regras do programa, ele vai acabar sendo mandado embora. Só que o que o cara fez? Na primeira crítica que ele recebeu, ele já repensou a forma como ele trabalhava e ele entendeu que tinha mais que ser aprendido. E eu achei isso fantástico. Né, ele já estava ali, ele já estava no auge, por assim dizer. Não sei qual foi a motivação dele de ir pro programa. Talvez ele tenha sido convidado, né, para trazer mais audiência, já que era uma pessoa já famosa da cena drag na noite de Nova York. Mas foi um cara que aproveitou a oportunidade de estar no programa e que tinha jurados ali que já tinham passado por vários outros profissionais para aprender com as críticas. Então, apesar dele saber quem ele era, né, e ter toda essa experiência, ele não se usurpou a oportunidade de melhorar ainda mais. Então, a cada episódio, esse cara ia melhorando, né? E essa foi a primeira lição, então. Outra coisa que eu achei muito legal foi que enquanto eles se arrumavam, muitos ali, ele é um cara que trabalhou com muitos anos como figurinista na Broadway, então ele sabe costurar, sabe desenhar, cortar, entende de tecidos, de bordado, pedraria, ele mesmo fazia as próprias roupas e tal. E aí muitas outras concorrentes ficavam inseguros, né, ali, ai, mas eu não sei costurar e o desafio é sobre moda. O que ele fazia? Era um cara que estava tão bem consigo, tão seguro das suas capacidades, né, da sua experiência de vida, que sabia qual era exatamente a sua identidade, a que ele estava ali como artista, como profissional, que ele ajudava os outros, fosse com conselhos, fosse com seus dons manuais, ajudando as pessoas a cortarem suas roupas, a fazerem as suas fantasias, as suas indumentárias e tal. Então, essa foi a segunda lição. Ele estava tão seguro, ele estava tão consciente da própria identidade que para ele ajudar os outros não era um risco, não era uma ameaça. Então, por ele não se sentir ameaçado, ele se tornou uma pessoa mais empática e generosa ao mesmo tempo. E trabalhou sempre baseado no amor e na compaixão, né? Ele fazia o dele, sabia do potencial dele, estava o tempo todo aprimorando o trabalho dele dentro do que ele entendia quem ele era e ajudava os outros a encontrar o próprio caminho também. Você pode até me achar exagerado e falar, nossa, Bianca, é um programa de drag queen. Gente, eu sou assim. Eu posso estar assistindo uma propaganda. Se eu achar que tem uma lição, eu vou ficar pensando. Eu vou ficar pensando. E eu passei essa temporada, é a 6ª temporada no Netflix. Fazer essa 6ª temporada inteira pensando nisso, sabe? Refletindo no comportamento desse cara, em como ele muitas vezes ele não foi o primeiro que se destacou mais, mas ele era constante. E essa constância foi dando consistência para aquilo que ele estava construindo. Tanto é que eu vou dar spoiler, tá? Se você não assistiu, não gosta de spoiler, eu já tô avisando que daqui pra frente vai ter muito spoiler, tá bom? Muito, nossa. Ai, meu Deus, que medo, ela vai falar tudo. Mas enfim, era uma pessoa que estava tão segura de si, em se aprimorar e ter a si mesmo como parâmetro. Lembra que eu falei? Eu posso hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Que ele não tinha problema nenhum em ajudar o semelhante. Então, para ele não tinha concorrência, tinha colegas que estavam ali no mesmo barco, na mesma situação. De um certo modo, ele se sentia em vantagem, mas mesmo assim ele continuou evoluindo como indivíduo, no trabalho individual e contribuindo para que outras pessoas evoluíssem também sem nenhum medo de ser atropelado por ninguém. Olha que lindo isso. Sério, isso é lindo, gente. Uma pessoa tão segura de si que não tem problema em ajudar os outros. Você já pensou nível de evolução de um ser humano? O que você não vai desfrutar na sua vida? Por exemplo, se você trabalha numa equipe, que numa equipe de salão, o fato de você estar trabalhando com várias pessoas debaixo do mesmo teto não faz de vocês um grupo unido, né? Pelo contrário, são vários indivíduos trabalhando com regras próprias, com o seu ego, né? Debaixo do mesmo teto. Isso não faz um salão. É um bando de gente egoísta debaixo de uma mesma sala, né? Isso é muito estressante, tanto pra gente que tá dentro
dessa formação da equipe, quanto para quem está gerindo. Você imagina você ter que gerir um monte de ego ao invés de gerir um propósito em que cada um vai dar a sua contribuição individual dentro daquilo que sabe que é. Olha a evolução disso, né? Você imagina que uma equipe que consegue trabalhar nesse conceito de que cada um é diferente, de que cada um tem uma contribuição, de que cada um pode colaborar com o outro sem se sentir ameaçado, afinal de contas, cada um é melhor numa coisa, né? E as pessoas podem fazer trocas e aprender uns com os outros, né? Isso aí vai criar um ambiente extremamente positivo. Aí você que é gestora, você que é a dona do salão, não tem mesmo que se preocupar com ninguém, porque quem conquistar uma equipe nesse nível, nesse parâmetro, aí não tem pra ninguém, porque a autenticidade é uma coisa que você não imita. É impossível. Você pode usar a máscara por um tempo, se você quiser, mas isso é muito difícil. Eu acho que é impossível você manter uma coisa que não é natural, que não é autêntica, né? Não sei onde eu parei, mas aqui no meu auxílio, eu li um livro, né, para complementar aqui o raciocínio, já que eu me perdi, mas eu li um livro de uma assistente social, que é a doutora Brené Brown. Eu adoro os livros dela, eu já li quase todos. Agora eu tô lendo A Coragem de Liderar, também maravilhoso, indico. Mas na Arte da Imperfeição, ela fala que se a gente quer ter uma vida mais feliz e mais criativa, a gente precisa abandonar a comparação, né? Porque quando você trabalha na base da comparação, é aquilo que a gente já falou, você vai sempre estar em vantagem ou desvantagem em relação a alguém e não em relação ao seu pleno potencial, né? Aquilo que você pode entregar de melhor. E aí, ela fala que quando a gente fala em ter destaque num mar de similares, a criatividade é essencial. Como é que você vai se destacar sem ser criativo, né? E além de uma boa dose de clareza no propósito. Eu sempre falo isso, clareza no propósito. Você precisa saber quem você é, por que você faz o que você faz, né? E aí, quando você consegue, então, criar uma identidade bem estabelecida, você está pronta para sair da conformidade, para sair da manada. E aí ela fala, né, que o que é a competição? A competição, você precisa se conformar. Se conformar é assumir a forma de, né? Então a gente faz o quê? A gente assume o status quo, age dentro desse status quo e daí a gente peleja para se destacar. Olha que louco isso! Ao invés de você ser você mesmo e ser melhor, né, no que você faz, usando você mesmo como parâmetro, não. Você tem que ser igual a todo mundo e depois que você chegar lá, você tem que ser melhor. Para pensar nisso, se não é essa a nossa realidade no ramo da beleza, né? E aí, o que acontece? Lá se vão milhares de reais em viagens, né? Quando a gente viajava para fazer curso, gastava uma grana preta para fazer viagem, pagar cursos. Os cursos não são baratos, os melhores cursos têm um custo alto, sim, é um baita do investimento que você faz e muitas vezes você faz esse investimento não é nem porque você acredita naquilo, mas é porque como todo mundo faz e todo mundo tem aquilo no currículo, você pensa, bom, eu preciso ter também. Se eu quiser alcançar um sucesso no meu negócio, na minha carreira, eu vou ter que correr atrás do que todo mundo tá correndo, né? E aí você vai lá, faz e de repente não é a sua, mas lá se vai, sei lá, 5, 10 mil reais, 20 mil reais se você for para fora do Brasil, né? Eu já vi muito isso nos cursos que eu fiz, em viagens que eu fazia, gente que simplesmente tinha caído de paraquedas, gente. Um curso de 7 mil reais, tinha gente que não sabia o que estava fazendo lá. Nada contra essa pessoa, ela é uma vítima, né? Isso é triste. Essa pessoa cometeu um erro que custou alguns milhares de reais no bolso dela, né? E aí tem um trecho do livro que eu gosto que ela fala o seguinte: gasta-se enormes quantidades de energia conformando-se e competindo, em detrimento de coisas realmente importantes como criatividade, gratidão, alegria e autenticidade. A gente abre mão, a gente se perde, né? Se olha para o lado, você perde equilíbrio, perdeu, você cai, né? E aí, né, voltando a falar de equipe, esse clima de somos adversários, não somos adversários,
somos aliados, cada um dentro de um perfil específico. Somos aliados, a gente precisa entender isso. E você que lidera a sua equipe, trazer essa mentalidade de aliança, de pessoas que são diferentes, mas que podem cooperar. E que o fato de eu ajudar você a crescer não vai fazer com que eu crie um monstro que vai me engolir. Se eu sei quem sou eu e eu tô melhorando e tô me aprimorando o tempo todo, quem é que vai me engolir? Né, se a gente é incomparável, então não tenha medo de ajudar as pessoas, né? E por último, que eu já ultrapassei o tempo que eu propus para essa transmissão, é justamente sobre diversidade. A Bianca Del Rio respeitava a diversidade dos colegas, então ele não fazia críticas pura e simplesmente baseado no que ele achava bom, mas dentro das características essenciais das colegas mais próximas, né, ele ajudava essas pessoas a se superarem e a materializarem o seu melhor, né, essa cooperação, né? E aí, o que aconteceu? Esse cara, né, esse Roy Haylock, né, a Bianca Del Rio, esse cara não só venceu a competição com essa mentalidade não de autossuficiência, nem de comparação, mas de identidade, né, de autenticidade, de compaixão, de empatia, né? Ele não só foi o campeão dessa temporada, né, ele ganhou o primeiro lugar, como hoje em dia, anos depois, é um dos artistas da cena drag mais respeitados no mundo. Você já imaginou você alcançar isso simplesmente sendo você? Eu acho isso muito poderoso. E aí é isso, gente, foi isso que me tocou. Você pode investir sim para o seu salão, para o seu espaço, seu ateliê, seu estúdio, sua carreira individual, o que quer que seja. Você pode investir em marketing, você pode investir em diferenciação, você pode ir atrás de equipamentos, aparelhos, produtos, formação internacional, o que quer que seja. Nada disso vai sustentar o seu negócio se você não for autêntica. Se você não souber quem você é, por que você faz o que faz, entregar o seu melhor para o mundo, para o outro. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima live aqui no Instagram, ou se você estiver em outra rede social vendo esse vídeo gravado, a gente se vê por aí. Beijo!